porque também tem muitos agentes que podem estar causando uma infecção crônica ou uma infecção subclínica. A gente não enxerga visivelmente na granja algum sinal clínico, mas a gente vai visualizar lesões importantes no abate, né? Então, essas monitorias de abate também podem ser indicadores importantes que, junto com os indicadores da granja, podem nos levar a concluir que realmente a granja está sendo acometida por algum agente subclínico, que está causando uma doença subclínica. Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Ceva, sempre com você, além da saúde animal. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. PecSmart, transformação digital para o campo. Zoetis, líder global em saúde animal. Olá, tudo bom? Você está em mais um Suinocast, aquele podcast que traz informações super relevantes de aplicabilidade na suinocultura, mas de uma forma leve e às vezes até divertida. Hoje nós estamos com uma convidada super querida, a Juliana Calveira. Ela trabalha lá na Ceva e ela vai falar um pouquinho mais da carreira dela para a gente, mas já adianto que ela é médica veterinária, tem mestrado em microbiologia, e a gente vai conversar hoje sobre doenças respiratórias, mais especificamente monitoria de lesões pulmonares lá no abate. Mas então, Juliana, me conta, o que você tem de bom para contar para a gente hoje? Oi, tudo bom, professora? Como vai? Como vai todo mundo que está aqui nos assistindo? É um prazer estar aqui conversando com vocês e é uma honra também estar aqui, né? Porque eu acompanho esse podcast já faz algum tempo e é muito bacana a gente poder receber informações atualizadas. Muitas vezes a gente, em alguma viagem, na estrada, no avião, nós que viajamos muito, poder ter a possibilidade de estar se atualizando com essa ferramenta é muito bacana. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês e estar conversando um pouco sobre esse tema que é tão relevante para nós e continua sendo ainda tão atual, para que a gente possa entender um pouco mais o que vem acontecendo, tanto nas granjas quanto no frigorífico, nesse setor que a gente trabalha. Maravilha. Bom, eu apresentei a Juliana e esqueci de me apresentar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Letícia, professora aqui na USP de Pirassununga. Mas isso não é importante. O importante é o que a Juliana vai falar para a gente hoje. E essa questão de doenças respiratórias é absurdamente relevante na suinocultura. Mas, assim, quais doenças respiratórias que são realmente importantes, que trazem impacto econômico e de bem-estar para esses animais, Ju? Bom, vamos lá. A gente sabe que, hoje em dia, doenças respiratórias vem sendo uma grande preocupação já desde muito, muito tempo, acometendo os rebanhos de suínos aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. É difícil a gente encontrar uma granja que não tenha tido algum caso, seja clínico ou subclínico, acometendo os animais com alguma doença respiratória, né? Então, são doenças, agentes, sejam bacterianos, sejam virais, que podem trazer um impacto tanto clínico para os animais, aumentando a taxa de mortalidade, aumentando a perda de performance desses animais e causando impacto na lucratividade da granja. E também aquelas doenças subclínicas que a gente não enxerga no olho, né, mas também está causando um impacto importante no rendimento desses animais. Então, existem várias doenças que acometem os animais na parte respiratória. A gente chama a maioria delas aí envolvidas no complexo respiratório de suínos. Então, a gente tem, por exemplo, as doenças virais, né, como a influenza, como o próprio circovírus. A gente tem micoplasma também, um agente super importante que abre muitas portas para outras doenças, outras co-infecções. E depois a gente ainda tem as outras enfermidades que a gente considera como bactérias piogênicas e que podem estar cometendo também como uma forma primária, mas também como uma co-infecção, uma infecção secundária, como é o caso do Actinobacillus, Pleuropneumonia, Pasteurella, Glasserella, Streptosuis, Actinosuis. Então, tem uma série de bactérias e vírus aí que podem estar cometendo os animais e causam um impacto muito grande. Por isso,
a importância da gente entender qual é o agente que está ali causando algum tipo de impacto na granja, para a gente poder tomar as medidas de controle ou prevenção. Nossa, legal. Você me falando aí esse panorama das doenças respiratórias, eu me lembrei de um outro episódio muito legal que tem aqui no nosso canal com o professor Luiz Guilherme. Quem não assistiu esse episódio, corre lá, porque ele também lhe dá uma aula sobre doença respiratória e complementa muita coisa do que a Juliana acabou de falar pra gente. Mas voltando para o tema de hoje. Então, assim, quando a doença está na cara da gente, que a gente está vendo o animal ali com tosse, com dificuldade respiratória, com febre, com diminuição da produtividade lá dentro da granja, fica fácil da gente desconfiar o que está acontecendo, né? E, de repente, ir atrás de um bom diagnóstico laboratorial para a gente fechar realmente qual é o agente e ver qual ferramenta que a gente vai usar, tanto terapêutica quanto de profilaxia, né? Para a gente evitar a doença. Mas e quando fica aquela coisa meio escondida? Se a gente não está enxergando ali na granja, qual que é o ponto que a gente vai ver o que está acontecendo? Muito interessante essa abordagem, professora, porque é importante a gente sempre ter alguns indicadores, né? Indicadores de sanidade, indicadores de produção e fazer monitorias periódicas na granja e no frigorífico, para que a gente consiga estabelecer qual que é o nosso objetivo e se aqueles indicadores estão dentro do objetivo daquele histórico da granja. Né? Então, quando a gente chama assim, alguns indicadores de performance, como GPD, conversão alimentar, próprio algum indicador de sanidade, como é o caso de mortalidade, custos com antibióticos, então são indicadores importantes para a gente monitorar na granja e entender se está tendo algum tipo de impacto subclínico, que é isso que você comenta. Além deles, ainda alguns indicadores que podem nos ajudar a nível de frigorífico. Então, se a gente vê alguma lesão, porque também tem muitos agentes que podem estar causando uma infecção crônica ou uma infecção subclínica, a gente não enxerga visivelmente na granja algum sinal clínico, mas a gente vai visualizar lesões importantes no abate. Né? Então, essas monitorias de abate também podem ser indicadores importantes que, junto com os indicadores da granja, podem nos levar a concluir que realmente a granja está sendo acometida por algum agente subclínico, que está causando uma doença subclínica. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor, e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @CevaSuinosBrasil. Então é isso, né? Não adianta a gente só procurar o animal doente, né? O animal que está manifestando aquele quadro. A gente tem que procurar também quem está escondendo da gente aquele quadro clínico, né? E que alguma coisa vai dar uma dica para a gente vai suspeitar. Então não é olhar só o animal, a gente tem que olhar o todo, né? É uma visão muito mais global. A gente olha para o animal vivo, ok, mas também lá no abatedouro a gente vai fazer esse exame aí pós-mortem. E aí, como que é feita essa monitoria ao abate? Bom, isso já vem sendo feito há muito tempo, né, que o pessoal começa a fazer. A gente, há mais tempo atrás, logo quando eu comecei a trabalhar no setor, eu lembro que a gente fazia as monitorias com papel, né, a gente levava um papel, levava para o frigorífico e classificava as lesões pulmonares, e aí de acordo com a literatura, então tem várias classificações diferentes que a gente pode fazer para entender a gravidade ou a severidade da lesão. E a gente classificava em formas de pontuação de lesão pulmonar. Então se colocava nesse papel, depois esse papel se passava para uma planilha em Excel e se calculava depois o índice de pneumonia, né? Então essa classificação ela pode ser feita de acordo com a severidade ou o grau da lesão e depois vai te calcular os índices, né? Esse índice de pneumonia. Hoje em dia já existem algumas ferramentas totalmente automatizadas e que podem nos auxiliar a classificar essas lesões, né? Então essas lesões elas podem ser classificadas, por exemplo, com
o índice de Madec, que é um índice já muito conhecido de todos nós, onde ele classifica, ele divide os lóbulos, né, dos 7 pulmões que a gente tem, os 7 lóbulos que a gente tem no animal, então divide em 4 fragmentos iguais e classifica de acordo com a severidade da lesão. E aí, com isso, depois, no final, a gente consegue ter o índice de pneumonia, como eu comentei no início. Nossa, você está falando dessa questão do pessoal ir com um papel para dentro do abatedouro, né? Eu também, quando comecei lá atrás, né? Assim, tô formada há pouquinho tempo, né? Você sabe, assim, né? Tem 1 ou 2 anos que eu tô formada. Mentira, né, gente? Um pouquinho mais. Mas lá atrás eu brinco, a gente fazia que nem os incas, maias e astecas, né? A gente ia com papel, ia com caneta, às vezes com lápis, porque daí a caneta não quer funcionar lá dentro do abatedouro, num ambiente muito úmido. Aí o papel rasga. Nossa, era um fiasco aquilo, né? Pra gente voltar com aquele papel melequento, né, para dentro do escritório e digitar. Realmente era um negócio que, assim, hoje a gente ainda é importante que a gente faça, né, se a gente não tiver outra opção, mas, né, 2025 a gente já tem umas ferramentas bem, bem legais para utilizar. E aí, a monitoria ao abate ela é feita realmente, né, há muito tempo, mas aí o pessoal fica ainda com aquela questão na cabeça, né? Eu estou fazendo uma avaliação clínica quando eu estou vendo o animal vivo, né? E depois que ele já foi para abate, aí já não é mais, entre aspas, problema meu. Isso não é verdade, né? Porque, assim, essa monitoria ao abate, ela é uma ferramenta de diagnóstico muito importante. Só da gente olhar esse pulmão e fazer essa avaliação, mesmo que seja lá, como a gente fazia antigamente, com papel e caneta e lápis, o que ela pode te responder, esse índice de lesão pulmonar, o que ele está te mostrando? Deixa eu só comentar, isso que você comenta é muito importante, porque a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha com suínos ou com rebanho de suínos, a gente está trabalhando com a saúde populacional. A gente não trabalha com 1 ou 2 animais, né? A gente trabalha com o lote ou com os lotes, né? Então essa pergunta ela sempre vem também para nós. Por que eu vou avaliar um lote que já está no sacrifício, né? Eu não vou conseguir resolver e ter algum plano de ação para aquele lote, mas eu vou poder traçar um plano de ação para os lotes seguintes, né? Então, claro, é uma medida preventiva para os lotes seguintes, e o quanto que esse indicador ele pode correlacionar com os indicadores da granja, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, quando a gente também faz alguma necrópsia na granja para avaliar essas lesões pós-mortem, né? Então, eu não estou avaliando só aquele animal. Por isso também não é o ponto agora da nossa conversa, mas eu acho importante a gente colocar a questão do diagnóstico, porque a gente não vai avaliar aquele único animal que a gente necropsiou. A gente vai pensar naquele lote, por isso que no momento de escolher ou selecionar o animal que a gente vai necropsiar, tem que ser um animal que seja representativo, que esteja com um sinal clínico ou com uma condição representativa daquele lote, que eu posso concluir que aquilo é o que está acontecendo na maioria dos animais que estão acometidos por aquela enfermidade, né? E quando a gente fala, né, nessa avaliação de abate, a gente tem que pensar que a gente está avaliando aquele lote todo, a gente não vai avaliar 1 ou 2 animais, mas a gente vai avaliar todo o lote, pensando depois em correção para os lotes seguintes, né? Então isso é muito importante. Aí eu comecei a falar disso e perdi a tua pergunta. Não, vamos voltar nesse ponto, porque é importantíssimo o que você falou. Porque é muito isso mesmo, a pessoa acha que assim, aquele lote chegou no abate, não há mais nada que ser feito. É parcialmente verdade, né? Com aquele lote não tem mais nada que ser feito, né? Aquilo lá já virou um produto final. Só que aquilo lá representa a história do que está acontecendo na granja desde o nascimento daqueles animais. Então, se aconteceu com aquele grupo, vai acontecer com os outros se você não mudar nada. E mudar o quê? Aí a gente vai lá para a área que eu amo, que é a epidemiologia, né? É você mudar os fatores de risco, é você identificar o agente para você fazer as medidas específicas contra aquele agente, novamente, seja o tratamento de quem está doente, seja a prevenção. E aí também os meus alunos aqui na faculdade, às vezes eles ficam meio em dúvida, né? Porque a gente dá a aula, coloca tudo junto ali, né? E eles falam, mas quando que eu entro com cada coisa? Aí você tem que entender a doença. Você está falando de uma doença ali que tem uma evolução em 1 semana ou uma doença que vai evoluir em 2 ou 3 meses, né, de forma crônica.
e você, de repente, vamos pensar numa granja de ciclo completo, mas para quem não é de ciclo completo, também pensa nos sítios, né? Se você tem uma coisa que vem ali acontecendo desde as fêmeas da reprodução, passa pela maternidade, pela creche, crescimento, terminação, a ação que você vai tomar depende do ponto que esse animal tá. Se ele tivesse, acabou de ver lá no abate um problema, ele provavelmente está se reproduzindo lá nos outros animais mais jovens, né, que ainda vão chegar ao abate no futuro. Uhum. Então, o pessoal lá de fim, crescimento, terminação, talvez até creche, vai precisar de tratamento, porque assim, o quadro já está instalado. E a galera que está lá mais para trás, entre aspas, né, na produção, as fêmeas reprodutoras, os leitõezinhos que ainda estão em fase ali de amamentação, comecinho de desmame, você vai fazer a prevenção neles. Então, você vai procurar os fatores de risco que todo mundo está exposto e vai aplicar medida preventiva num grupo, medida terapêutica em outro, para, no futuro próximo, ter um resultado diferente. Porque senão, é aquele negócio, você tem um carro, você está passando numa rua que tem um monte de buraco ali. Você fura um pneu, você rasga um pneu. Você vai lá, troca o pneu e passa de novo na mesma rua, que tem o mesmo buraco, e vai furar outro pneu. Não adianta só trocar o pneu, você tem que tapar aquele buraco da rua também. Então, você tem que ver aonde que está o problema e a melhor forma de você descobrir onde está o problema é começando pelas investigações, pelas monitorias. Então, uma ferramenta de avaliação lá no abate já vai te dar um sinal, né? Se você está vendo uma lesão ativa, uma lesão cicatrizada, o que você está vendo ali para você começar a desconfiar da onde está o seu problema para você tomar a sua ação. Então, é um trabalho de investigação mesmo, é muito interessante. Isso que você comenta é muito importante. A gente costuma, inclusive, a usar as luzinhas do semáforo, né? O verde, amarelo e vermelho. Então, baseado nesses indicadores de abate e baseado também no histórico da granja, a gente vai entendendo como... Porque, assim, quando a gente faz esse tipo de monitoria, a gente tem que entender também ao que a gente está comparando, né? Eu tenho que comparar maçã com maçã, pera com pera. Eu não posso comparar, por exemplo, a granja que eu estou avaliando com uma granja, por exemplo, que é livre de micoplasma, né? Não posso comparar. Então, eu tenho que comparar a granja baseado, primeiro, no histórico dela, né? Então, por isso que essas monitorias, elas têm que ter uma rotina, a gente tem que fazer com uma certa periodicidade, e também eu posso comparar como está a minha granja com as granjas que estão situadas na mesma região, né? Por exemplo, se é uma região que ela está com desafio alto de APP, por exemplo, eu vou comparar minha granja, o status da minha granja, de acordo com a situação da minha região, né? Já outras granjas que, por exemplo, não têm esse desafio, provavelmente elas deveriam ter índices, indicadores de APP com lesões compatíveis com APP mais baixo, né? Então é importante também a gente entender com o que a gente vai comparar essas monitorias, né? Isso é importantíssimo. Então por isso que a gente também usa a luz de semáforo, né? Então o vermelho é aquele ponto de atenção total, de risco, que a gente precisa intervir no próximo lote, tem que mudar, então, como você comentou, ajustar os fatores de risco, de repente alterar o programa que está se usando para determinados agentes, programa de controle, programa preventivo, enfim. O amarelo é aquele ponto de atenção, a gente tem que cuidar, né? Vamos monitorar, vamos continuar monitorando, vamos correlacionar com os outros indicadores de performance da granja. E o verde é aquele que a gente, tá ok, continuamos monitorando, por enquanto está controlado, e a gente vai seguir aqui com esse programa, né? Então para mim é muito, muito visível isso. Quanto mais inspeção ativa a gente faz, uma rotina periódica, essas monitorias, mais informação a gente consegue ter depois para comparar a própria granja, né? É sair um pouquinho ali da zona de conforto, né? Porque o que eu vejo em algumas granjas, assim, é que a pessoa, sei lá, há 10 anos atrás, ela teve um surto de alguma doença, vamos colocar aqui, respiratória. Ela foi, na época, investigou e encontrou um agente, dentre, sei lá, centenas de agentes que existem, encontrou um. E aí ela acreditou, né, naquilo, e fez o tratamento, e procurou o fator de risco, e melhorou a situação. Passaram-se 10 anos, dá um outro surto de doença respiratória, e doença respiratória, o sinal é sempre igual, né? Vai ser tosse, vai ser mortalidade, vai ter lesão em pulmão, enfim.
e ela acha que é aquele mesmo agente. Ela não vai atrás de fazer o diagnóstico para ver que mudou, que não é mais aquilo. Ou pode até ser o mesmo agente, mas aquele agente também evoluiu naqueles 10 anos, está totalmente diferente. Então, o pessoal tem que sair da zona de conforto e tem que ver qual que é o custo disso dentro da produção. Porque, assim, você fazer um diagnóstico bem feito é uma coisa que, assim, parece que é caro, mas quando você coloca ali no total do impacto que você vai ter, é troco, é pouco dinheiro. É que a pessoa já está perdendo dinheiro ali com mortalidade, com alterações lá no abate, a pessoa já está chateada, né, de ter que gastar dinheiro com isso ainda. Mas é super importante. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Polinutri Nutrição Animal. Juntos, vamos mais longe. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. PPGVET, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. E aí, assim, já que a pessoa está chateada, ela está querendo facilidade, né? Porque ela já está com problema para resolver, fazer aquela monitoria, né? Que nem os incas, maias e astecas, né? Que você ia lá com o papel, ia no abatedouro anotar tudo para depois planilhar. A gente vê que, assim, é muito útil, é muito importante, mas a pessoa já está cansada, a equipe já está meio frustrada. A gente tem ferramentas hoje mais modernas, mais ágeis para conseguir fazer esse monitoramento, não tem? Isso é super interessante, porque o mundo ele vai evoluindo, né? A tecnologia está aí para a gente poder usar a nosso favor. E o mundo ele anda está cada vez mais rápido, né? As coisas são cada vez mais rápidas, as respostas que a gente precisa ter tem que ser mais rápidas, né? Então a gente precisa também ter ferramentas que possam nos auxiliar justamente nesse mundo que a gente está. Então a gente precisa se adaptar a isso, né? Então, como você comentou, antes a gente precisava planilhar tudo, vinha aquele papel cheio de sangue, né? Às vezes tudo borrado, às vezes alguma informação que a gente colocou já não consegue mais enxergar, planilhar, montar os gráficos, montar um relatório. Então, hoje em dia já existem aplicativos que a gente baixa no celular ou no tablet, leva esse celular para dentro do frigorífico e já coloca a informação no aplicativo. Então, depois que terminou de fazer toda a inspeção, o próprio aplicativo já te gera o gráfico, já te gera o reporte, já te faz os comparativos com o histórico que foi feito ao longo do tempo, e você já consegue enviar essa informação para o teu grupo de estudo, teu grupo de pesquisa, teu grupo de trabalho, né, para as pessoas que estão envolvidas com as ações referente à melhoria do status sanitário respiratório do rebanho da sua cooperativa, da sua indústria, enfim, para poder ter as discussões internas depois e entender como vão esses indicadores. Então, está cada vez mais fácil, está cada vez mais prático a gente poder utilizar esse tipo de ferramenta a nosso favor, né? Então, mais uma vez, é um indicativo que ele veio para ficar, cada vez mais as granjas estão fazendo, e ele deve ser usado junto com outros, isso é importante falar, ele deve ser usado junto com outros indicadores, né? Ele sozinho tem que ter muito cuidado, assim como qualquer outra ferramenta de monitoria, de diagnóstico, né? Porque ele vai nos indicar se aquele lote ou aqueles lotes estão com mais lesão ou menos lesão pulmonar. Mas ele vai te indicar, inclusive, se tem alguma lesão sugestiva de algum agente. Mas eu preciso confirmar, via laboratório, o diagnóstico final de qual agente que está ali causando aquela situação, né? Então, são várias ferramentas que a gente precisa utilizar para chegar no diagnóstico final e poder tomar as medidas de ação para conseguir melhorar esses indicadores. Nossa, maravilhoso. E é isso que você falou, é muito importante, que a pessoa tem que usar aquilo como uma ferramenta auxiliar, né? É como você está protegendo a tua casa, você coloca câmeras ali, né? Nem toda a imagem que aparece na câmera vai te fechar o que está acontecendo. Você vai ter que olhar outras informações, né? Você vai ter que entender o cenário de uma forma mais ampla, mas é sempre uma ferramenta
a mais. E aí você falou que existem aplicativos que você coloca no celular, no tablet. A Ceva tem alguma coisa nesse sentido? A Ceva desenvolveu um aplicativo que chama CLP, a sigla, ou Ceva Learn Program. É um aplicativo de muito fácil uso, fácil acesso, qualquer pessoa pode baixar, depois a gente garante o acesso àquela granja específica, porque todas as informações que são colocadas ali são extremamente confidenciais. Então, por exemplo, se alguma granja pretende utilizar o aplicativo, ela vai ter acesso às monitorias da granja dela, né? Ela não vai ter acesso à monitoria ou aos resultados de outras granjas. E ela também vai ter acesso com comparativo com a média nacional, para ela entender como ela está em termos do país ou em termos da própria granja, porque às vezes a gente tem, por exemplo, cooperativas ou indústrias ou algumas granjas que têm várias unidades, então a gente consegue comparar como vai aquela granja dependendo da unidade que a gente está trabalhando, né? Então, dentro desse aplicativo da Ceva, que chama Ceva Learn Program, a pessoa baixa o aplicativo, começa a utilizar a ferramenta começa a trazer informação, e eles começam a utilizar essa informação nas suas reuniões internas, comparando também com outros indicadores, como eu comentei no início. E os reportes, eles vêm já automatizados. Para você ter ideia, professora, já é uma ferramenta já tão estabelecida, que está sendo usada em praticamente todo mundo. No ano passado, em 2024, foram avaliados mais de 1.600.000 pulmões. Uau! Então, é um muito número... dado, hein? Perdão, isso em América Latina. Na América Latina foram avaliados mais de 1.600.000 pulmões. Então, é um número extremamente alto, ou seja, tem um banco de dados bastante robusto, e quanto maior o número de dados que a gente tem, mais fidedigna é aquela informação, mais real é aquela informação. Então, a gente consegue fazer mais comparações, né? Então, como eu comentei lá no início, a gente consegue comparar como vai a granja, baseado no histórico dela, por isso é importante ter uma rotina, mas também como vai a granja, comparando ela com as granjas que estão na região. Então, mais ou menos esse trabalho que a Ceva costuma desempenhar. Então, tanto o departamento técnico da Ceva, que também faz esse trabalho nos frigoríficos, como também, se alguma granja tem interesse em fazer dentro da sua indústria, da sua granja, tem a possibilidade também dela mesma fazer. Nossa, muito legal. Porque assim, eu falo para todo mundo aqui na faculdade que a gente só consegue chegar num lugar se a gente sabe qual que é a meta, né? Tipo, eu quero chegar num lugar, eu preciso saber o endereço, né? Preciso saber para onde eu tô indo. E às vezes as pessoas ficam correndo em círculos e não sabem nem para onde que estão indo. Quando a gente tem esses dados, que assim, eu ouço às vezes o pessoal falar, mas é chato ficar olhando gráfico, ficar olhando planilha. Tá, pode não ser tão divertido quanto um churrasco, por exemplo, mas é importante. Porque aqueles números, aqueles gráficos vão te mostrar aonde você está, como se fosse um mapa. Você vai ver aonde você está e aí você pode projetar onde você quer chegar. Você fala, nossa, eu estou com essa produtividade, eu quero aumentar para tanto, ou estou com essa perda, quero diminuir essa perda. Você só sabe mensurar se vai aumentar ou diminuir alguma coisa se você tem o número de hoje. Então você não sabe para onde você está indo. Eu acho que é uma ferramenta muito útil, muito legal para o pessoal começar a usar hoje na granja, porque aí, daqui 6 meses, talvez, já tenha aí algum cenário para estudar e tomar decisões. Falei 6 meses, mas é um número real isso ou até menos tempo? Precisa de mais tempo para fazer essa avaliação? Na realidade, como que a gente costuma fazer? É importante também a gente avaliar vários lotes. A gente tem que lembrar que um lote, quando ele é carregado para o frigorífico, ou melhor, quando um caminhão é carregado para o frigorífico, esse caminhão ele não enche o lote inteiro, né? Ainda ficam animais. Normalmente, os animais que são carregados por primeiro são os animais que adoeceram menos. Se esses animais adoeceram menos, porque eles ganharam peso mais rápido, né? Então, normalmente carregam os animais mais pesados normalmente adoecem menos. Se eles adoecem menos, provavelmente eles vão ter menos lesão. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, de avaliar vários lotes e fazer uma média desses lotes que a gente avaliou. Porque o inverso também pode acontecer. Às vezes a gente pode ir avaliar no frigorífico o último caminhão que foi carregado da granja. Então a gente já vai ter um IPP muito mais alto,
né? Então, por isso é importante a gente ter uma média. Normalmente, a gente costuma ir avaliar fazer 3 avaliações, faz uma média dessas 3 avaliações, pode ser uma por mês, pode ser 2 por mês, dependendo da rotina que você quer usar isso, e aí, a partir dessa informação, já pode começar a traçar um plano com os fatores de ajuste, né? Agora, se a gente já tem um histórico, por exemplo, se já tem um histórico lá que você tem, não sei, 40%, 45% de lesão de consolidação, ou lesão broncopneumônica, né? E aí eu faço uma avaliação naquela mesma granja e ela já deu 80%. Então, subiu muito. Então, já é no meu semáforo lá, luz vermelha. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Então, a gente volta para trás, a gente revisa os protocolos de vacinação, vê como é que está sendo feita a vacina, vê como é que está o status de imunidade do plantel, como é que está o status das fêmeas. A gente começa aí um ponto muito importante de atenção para a gente voltar e entender o que está acontecendo na granja para, então, corrigir se tiver que fazer alguma correção. Nossa, maravilhoso. E eu acho que é importante ter essa continuidade, né, ao longo do tempo, porque aí você vai ver até influência sazonal nisso, né? O pessoal fala, acontece mais doença respiratória em tal época do ano. Você vai ver se na tua granja aquilo é uma verdade ou se está acontecendo o ano inteiro mesmo, sem controle. E é aquilo que você falou, né? Vai te dar sinais para você buscar outras coisas, para você desconfiar da onde que pode estar o gargalo, da onde pode estar o problema para você tomar as ações. Nossa, muito bom. Eu acho que é isso mesmo, é investigar, é pensamento crítico e usar a tecnologia ao nosso favor. Tem um pessoal aí com medo da inteligência artificial, dos robôs, e assim, eles estão vindo para servir a gente, né? Para a gente ter tempo para pensar na parte mais complexa, deixar o serviço repetitivo e chato na mão dos aplicativos, na mão dos computadores, para a gente poder fazer uma reunião crítica de verdade. Eu acho que uma ferramenta como essa só vem a ajudar. O que eu costumo falar muito sobre isso é a gente tem que usar essa tecnologia ou essa inteligência artificial a nosso favor. A gente tem que ter muito cuidado para não ficar refém, mas a gente tem que usar a nosso favor. E ela está aí e a gente vai precisar usar, vai precisar se adaptar e utilizá-la mesmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja na nossa vida pessoal também, e na profissional ela está aí justamente para nos facilitar, para que a gente possa, então, desviar um pouco as nossas atribuições para outras tarefas que realmente precisa, né, da nossa atenção por 100%, né? Muito bom mesmo. Acho que cobrimos muito bem o assunto aqui. Quem tiver de olho nas doenças respiratórias, agora tem mais uma ferramenta para poder agilizar o serviço lá na granja e no abatedouro. E se você quiser passar um recado final aqui para o pessoal, fica à vontade. Não, eu fico muito feliz a gente poder estar conversando, ter esse espaço para conversar, e os profissionais que vêm conversar aqui também com vocês, trazer um pouco do que está desenvolvendo, seja no campo, seja no frigorífico. Acho que é uma educação continuada que a gente chama, importantíssimo, de fácil acesso, né? Qualquer pessoa pode se conectar, assistir no seu momento, né? Seja em casa, seja num deslocamento, enfim. Então é uma ferramenta muito bacana para o pessoal. Então, só agradecer mesmo o convite e ficar aí também. A gente vai com certeza se nos eventos aí do setor, né? O nosso meio é muito pequeno, a gente se conhece todos, né? Então, também a Seva à disposição também para quem quiser conhecer um pouco mais a ferramenta, contatar o departamento técnico para poder trazer as informações com mais detalhes. Muito bom. E com isso, então, vamos encerrando esse episódio, que foi maravilhoso. Eu espero todos vocês lá no nosso canal, assistindo todos os nossos episódios, e espero vocês para o próximo. Até mais!